Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu sou Kaique, sou cientista de dados aqui no Itaú Unibanco. Sou um homem branco, de cabelo curto, estou usando fone, uma camisa branca. Estou com o fundo do Itaú Data Science Meetup, que é um fundo preto com letras brancas e algumas listras laranjas que formam uma superfície tridimensional. É um prazer estar com vocês aqui hoje em mais um dos nossos encontros do Meetup Itaú Data Science. É importante a gente lembrar aqui que o objetivo do nosso Meetup é justamente compartilhar conhecimento que a gente tem de dados, analytics e tecnologia aqui dentro do Itaú com vocês aí fora do banco. A nossa comunidade de dados e tecnologia fica muito contente sempre de compartilhar esse conhecimento com a ampla comunidade. Vocês conseguem encontrar aqui os nossos organizadores. Vale lembrar aqui que os nossos organizadores fazem com que esse Meetup aconteça todo fim de mês. Então aqui a gente normalmente tem aqui aparecendo nos nossos meetups eu e o Lucas. O Lucas aparece logo mais aqui na nossa mediação de perguntas e respostas. E o Thales e o Vitor Beraldo que estão sempre aqui com a gente ajudando a tocar a iniciativa dentro do banco. Hoje a gente tem aqui o privilégio de receber o Lucas Orozco. Então o Orozco ele é coordenador cientista de dados aqui dentro do Itaú. Ele lidera o time de processamento de linguagem natural. O Lucas ele é formado em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da USP. Lá na Poli também ele fez mestrado focado em otimização de hiperparâmetros para modelos de machine learning. Depois disso, ele fez especialização em ciência de dados pelo ITA e atualmente ele é aluno de doutorado lá na Poli. Né? Ele tem um tema que está relacionado justamente com o assunto que ele vai falar aqui para a gente hoje. Né? E acho que ele pode entrar em mais detalhes abordando aí para a gente o que ele explora no estudo de doutorado. E antes de passar a palavra para ele, eu só queria lembrar que os nossos encontros eles ficam gravados, né? A gente vai mostrar logo mais como é que vocês conseguem acessar a nossa playlist lá no YouTube, como é que vocês conseguem entrar na nossa comunidade do Meetup. E, por favor, fiquem muito à vontade para mandar suas perguntas, né? Provavelmente é para você estar aparecendo uma aba de Q&A ou PIR, em que você pode mandar sua pergunta e a gente vai fazer para o Lucas até o final da apresentação. Então, sem mais delongas aqui, eu vou passar a palavra para o Lucas. Lucas, fica à vontade. Vai ser um prazer para a gente aprender com você hoje sobre esse tema. Opa, tá certo então, obrigado aí, Caio. Já está aparecendo aqui já. Bem, vou fazer aqui primeiro minha autodescrição. Eu sou o Lucas aqui, como o Caio já apresentou, sou um homem branco, de cabelos escuros, estou de óculos, estou usando uma camiseta azul marinho e estou no mesmo fundo que o Caio disse aqui da superfície, do Itaú Data Science. Vou começar aqui agora compartilhando o material. Que já começou aqui a compartilhar. Bem, então vou falar um pouco aqui do tema que é Data Augmentation para textos, ou se preferir em português, aumento de dados em textos. Como o Caio disse, é o meu principal foco aqui de estudos no meu doutorado. Eu trabalho com técnicas de aumento de dados em textos, então, se vocês verem aqui, algumas das minhas publicações mais recentes foram voltadas nessa linha, então, parafraseadores, que daqui a pouco eu vou citar mais o que isso significa, explicar um pouco mais essa técnica. Eu fiz uma publicação recente de um parafraseador em português, também tive uma publicação de research, né, revisão de vários artigos, comparando eficácia, custo computacional, se eles trazem ou não trazem, qual que é a diversidade léxica que eles trazem, se eles são semanticamente fiéis também. E também trabalho com desenvolvimento de novas técnicas, tanto para Few Shot Learning, que também vou explicar um pouco mais aqui, como aumento de dados, né? Então, pesquisando ali rapidamente meu nome ali no Google Scholar, vocês vão ver ali algumas das minhas publicações recentes nesse tema, tá? Vamos passar agora aqui um pouco da agenda, né? Primeira parte aqui do que a gente vai falar hoje, a gente vai começar primeiro com a motivação. Então, vamos citar primeiro qual que é o cenário em que aumento de dados
comum de se aplicar, por que foi desenvolvida essa técnica, quais são os motivadores, o que impulsionaram para a gente ter um grande interesse, principalmente recente, nessa técnica. Depois eu vou passar por uma fase curta aqui de definições, a gente não vai entrar em tanta questão aqui matemática, fórmula, mas vou passar mais em definições básicas do que significa, como que se aplica aqui essas técnicas e por que é interessante estudá-las. Depois, eu vou passar uma visão geral de aumento de dados, e daí aqui, para quem talvez for de contexto de outras áreas, como por exemplo imagens e áudio, vai poder ver que existe data augmentation para as outras áreas. E por fim, eu vou realmente passar por que é o principal tema aqui da apresentação, que é o aumento de dados aplicado para texto, tá? Então, eu vou passar aqui uma taxonomia que é de um professor de Stanford, que está sendo referência agora, que está todo mundo utilizando para classificar os algoritmos. Eu vou trazer essa taxonomia aqui, vou citar uma visão geral de vários algoritmos de aumento de dados, quais são, como eles funcionam, quais são as vantagens, desvantagens de utilizar, quando que talvez seja mais interessante você utilizar um ou outro. Depois a gente vai fazer esse plano geral aqui de vários algoritmos. A gente vai passar de uma parte de métricas e de avaliação, como é que a gente pode avaliar quais são o desempenho, o retorno que está trazendo e utilizar essas métricas, essas avaliações. Depois eu vou passar numa parte de uso, pipelines e recomendação, então de boas práticas aqui, e evitar, por exemplo, erros comuns quando a gente fala em aplicar data augmentation, e eu vou citar aqui. E por fim, a gente vai falar de outras aplicações de aumento de dados além da tradicional, tá? Então, algumas aplicações um pouco mais curiosas, que estão sendo bem diferentes aqui, inovadoras, assim, eu acho que vai trazer muita interesse aqui do público, tá? Então, iniciando aqui, né? Vamos lá. Acho que aqui o público, todo mundo é bem interessado em modelos de machine learning, né? Então, acho que a gente nem precisa ficar entrando em tantos detalhes de como é que eles funcionam, mas essas técnicas, basicamente, elas precisam de dados para poder funcionar. Então, você precisa de dado para fazer um treinamento no modelo, e esse modelo ele vai aprender algum comportamento, identificar padrões, que depois você vai aplicar em alguns dados que você deseja inferir, né? O tradicional, o dado de teste, etc. Ao longo de vários anos, os modelos de machine learning foram se desenvolvendo. O que eu quero dizer com desenvolvendo? Foram ganhando maior complexidade, né? Principalmente quando a gente fala aqui em modelos de dados não estruturados, né? Que são aqueles dados que não vêm em estilo tabular, como, por exemplo, um CSV, um Excel, que é o que geralmente o pessoal mais trabalha. Um dado não estruturado, como, por exemplo, texto, que é o caso dessa apresentação de hoje, imagem, áudio, vídeo, e etc. Tá? Esses modelos, em grande parte, foram bem desenvolvidos e tiveram grande destaque, principalmente na parte de deep learning, ou aprendizado profundo. Tá? E cada vez mais, esses modelos vão ganhando mais camadas e mais parâmetros para ser treinados e ganhando mais complexidade. Né? O gráfico que eu estou trazendo aqui é uma forma de a gente poder visualizar. Né? Então, eu tenho aqui vários modelos aqui de machine learning, aqui no caso mesmo são de deep learning, e a quantidade de parâmetros que eles foram desenvolvidos. Dá para ver que a evolução de 2002 até mais ou menos 2016, 17, ali, estava uma linha até que bem comportada, com um coeficiente baixo. Não estava crescendo tanto ali a quantidade de parâmetros. Porém, quando a gente chega em 2018, 19, ali, 17, tem uma explosão na complexidade dos modelos, e dá para ver como que mudou a reta aqui da curva e como está crescendo a velocidade aqui e a complexidade dos modelos, né? Então, cada vez mais a gente está precisando de modelos mais complexos para resolver diversos tipos de tarefas, tá? E essa complexidade não vem de graça, tá? Quando a gente fala aqui da complexidade, a gente precisa atender alguns requisitos. Primeiro, requisitos computacionais. Então, muito simples aqui de explicar. Se a gente tem um modelo maior, com muito mais parâmetros, ele não vai rodar na mesma máquina que rodaria um modelo bem menor. Então, você vai precisar de GPU melhores, de mais espaço de memória, um processamento melhor, etc., para não ter uma experiência ruim, não derrubar o sistema e por aí vai. Até por isso, a parte aqui de redução de modelos também é um tópico que vem ganhando muita repercussão na literatura. Mas, além disso, você precisa de mais dados, né?
você não consegue, com um modelo de tanta complexidade, treinar com um volume de dados pequeno. Tá? Por que você não consegue? Modelos complexos requerem muitos dados, porque senão, se você treinar com poucos dados, você corre muito mais risco de sofrer esses efeitos de perder poder de generalização. O tradicional underfitting, overfitting, né? Sempre quando eu falo isso, eu gosto de usar uma metáfora de um aluno fazendo a prova, né? O underfitting é aquele aluno que ele não estudou nada para uma prova e quando ele chega ali na prova, ele não vai mal. Ele não consegue ter nenhum resultado. Enquanto o overfitting é quase que o caso oposto. Ele estuda tanto antes da prova que ele literalmente decora todas as fórmulas, tudo que está escrito na apostila e como se resolve ali, um passo a passo, etc. Mas ele não entende assim na prática, ele só decorou. Só que quando chega ali na hora de fazer a prova, o professor muda ali o estilo que está sendo feita a questão, ou muda algum número e ele vai muito mal depois ali da prova, né? Ele não tem um bom resultado. Tá? O que geralmente a gente procura é o que a gente chama disso aqui, né, de uma generalização apropriada, né, um fitting apropriado, né, que a gente nem está sobrecarregando o modelo aqui, ele está decorando os seus dados e nem não está conseguindo aprender nada, que é o caso do Ordem Fit, né, a gente quer ficar nesse meio termo aqui. E quando a gente fala de modelos de alta complexidade, treinar com baixo número de dados, você corre muito risco de cair nos dois extremos. Ou ele não aprender nada e ir muito mal, ou ele decorar tudo do que ele vem do teu dataset de treino e quando você aplicar no teu teste na inferência ele ir muito mal do mesmo jeito. Tá? Só que daí a gente tem um grave problema. Tá? O que é esse problema? Coletar dados e rotular não é um processo fácil. Tá? Muitas vezes isso aqui é lento e muito fadigante, cansativo e exaustivo. Né? Você pegar milhares de dados de texto e ficar rotulando, por exemplo, para uma análise de sentimento. Esse texto aqui ele está com sentimento positivo ou negativo e você vai ter que ler milhares de textos e rotular manualmente. Ou então é um outro tipo de sentimento, como tristeza, alegria, nojo, né? Ou raiva. Imagine você ler milhares de textos e ficar anotando. Muito lento, muito trabalhoso, tá? Além disso, também é comum você desprender muito recurso financeiro para colagem, para coleta e rotulagem desses dados, né? Além de armazenar. Então, é um gasto muito grande. Você pegar vários dados ali, poder fazer uma rotulagem, você vai ter que provavelmente pagar pessoas para fazer essa rotulagem. Uma pessoa só vai demorar anos e praticamente inviável, então você vai ter que contratar várias pessoas para fazer a rotulagem e isso pode se transformar num custo financeiro inviável. Ou então, dependendo mesmo do teu problema, uma disponibilidade dos dados natural não existe, tá? O que eu estou querendo dizer com isso, né? Então, imagine, por exemplo, um problema de fraude, né? Ou até mesmo se a gente pegar de textos aqui, spam ou phishing, né? Que é um tipo de golpe. Não tem tantos, assim, exemplos, pelo menos, tradicionalmente, assim, que você vai pegar, assim, de spams, assim, pelo menos em comparação ao e-mail natural, tá? E você pegar um número tão baixo de frequência de um spam para treinar um modelo, grandes chances dele não funcionar bem, tá? E além disso, você tem várias linguagens que você tem pouco recurso. O que eu estou querendo dizer pouco recurso? Pouco dado disponível para você treinar um modelo, tá? Inclusive, português é um exemplo disso, né? Então, português, em comparação com outras línguas, principalmente com inglês, mesmo chinês, alemão, tá? E até o espanhol, a quantidade de recursos, de dados que você tem em português para treinar um modelo é bem mais escasso do que essas outras línguas que eu citei, tá? Isso sem falar de outras situações que é mais extremas ainda, como, por exemplo, Swahili, ou até línguas nórdicas ou línguas do leste europeu, tá? Que são bem menos frequentes. Só para dar um exemplo aqui de como as empresas gastam em treinamento e rotulagem de dados, vou usar um exemplo aqui da moda, né? Então, pensando aqui no chat GPT, que todo mundo já deve ter falado, que basicamente está revolucionando aqui a parte de NLP, está todo mundo falando desse modelo, tá? A OpenAI necessitou de mais de 20 mil horas de pessoas, humanos, dando feedback para treinar o chat GPT, tá?
Isso, assim, é um tempo muito grande, tá? Então, se quiser fazer a conta, pense, pega uma pessoa em 20 mil horas e vê quantos anos que isso daria, tá? Completamente inviável, assim, treinar. Então, eles tiveram que contratar várias pessoas. Tanto é que muita gente estipula o custo do treinamento do ChatGPT. Além da contratação dessas pessoas, mas também com a parte de infra, né, GPU e etc., para poder treinar e armazenar esse modelo, passando na casa de dezenas de milhões de reais, tá? Então, de reais não, de dólares, tá? O que é um custo muitas vezes inviável aqui para várias empresas poder fazer algo semelhante ao que é um ChatGPT que está revolucionando, tá? Mas daí vem a grande questão, né? Tá, esse problema aqui de escassez de dados é muito mais comum do que a gente se parece, né? Então, eu acredito que se aqui a gente tiver um público de bastante cientistas, de pessoal de modelagem, eu acho que em algum momento na vida de vocês, vocês caíram numa situação parecida com essa. Vocês queriam treinar um modelo, mas não tinha dado para poder fazer um treino do modelo de uma forma mais complexa, né? E daí vem a grande questão. Será que a gente tem formas para poder contornar essa escassez, essa limitação de dados, tá? Ou, se falar em termo prático aqui, como o pessoal às vezes gosta de falar assim, mais popular, fazer mais com menos? Então, com menos dados, você tem um resultado bom? E sim, a gente tem algumas técnicas que fazem isso, tá? Aqui eu coloquei 3 principais técnicas, não são as únicas, mas acho que são as 3 mais representativas, tá? A primeira delas é o Few Shot Learning. O que significa isso, tá? São técnicas que misturam transferência de conhecimento de outras áreas, adaptação de conhecimento. Então, o modelo que foi treinado numa outra base de dados, com treinamentos não supervisionados, ou seja, aqueles que a gente não tem rotulagem, para treinar modelos com pouco recurso, ou, traduzindo aqui para português, com poucos tiros. O que isso significa, né? Então, eu pego um modelo que foi treinado num outro contexto ali, e em vez de eu precisar de milhares de textos, até centenas de textos, eu treino com no máximo 10, 15 exemplos, e eu já tenho um resultado muito bom, tá? Essa é a ideia do Few Shot Learning, tá? Que também é uma área de pesquisa que eu estudo, tá? Inclusive, se você vê alguma das minhas publicações recentes, eu também passo um pouco por essa linha aqui de pesquisa, eu acho uma área bem interessante. A outra técnica é o semi-supervisionado, que, como o nome já mais ou menos diz aqui, é uma junção de técnicas supervisionadas com não supervisionados, tá? Muito comum usar essas técnicas em situações que você tem uma pequena, mas pequena mesmo quantidade de dados rotulados. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho 10, 20 dados rotulados num universo, num conjunto de 1000 dados. Então, eu só tenho 20 e todos o resto ali não está rotulado, né? Então, eu uso uma técnica semi-supervisionada, que é uma junção da supervisionada com a não supervisionada, para poder rotular as outras que não têm nenhum rótulo, tá? Com essa pequena quantidade de dados que eu tenho rotulado. E, por fim, o tema aqui que é dessa apresentação, o Data Augmentation, que em português é aumento de dados, tá? Mas o que significa Data Augmentation, né? Qual que é a ideia dessa técnica? Data Augmentation é bem simples. É você gerar dados sintéticos através da sua pequena quantidade dos seus dados originais, tá? Então, imagine que eu tenho, como nessa imagem aqui, pouco dados que seriam essas bolinhas, essa classe da bolinha. Então, eu utilizo uma técnica para gerar dados sintéticos, como mostra aqui o outro quadrado aqui, tá? E depois que eu faço essa geração de novos dados sintéticos, eu tenho um dataset aumentado, né? Uma base de treino aumentada. E essa base de treino aumentada, eu posso sim utilizar para um treinamento de um classificador, por exemplo, de uma regressão e etc. E ele vai ter um resultado melhor do que eu treinar num dataset pequeno, tá? Resumidamente, é essa aqui a função dessa técnica, tá? Mas daí vem a grande pergunta, mas como é que eu faço para gerar, né, aumentar, ou gerar dados de forma sintéticas? Bem, existem diversos tipos de operações. Essas operações costumam mudar dependendo do contexto, mas, resumidamente, a gente tem operações como, por exemplo, adição de ruídos, interpolação, mesclas de observações, até mesmo usar modelos generativos, como eu vou mostrar aqui mais para frente, tá? E só para te dar uma noção aqui, até voltando na parte aqui da motivação, Data Augmentation ultimamente é um tópico muito quente em termos da literatura e da publicação, tá? Então, eu peguei esse gráfico aqui, que foi feito aqui numa pesquisa no Survey, né? Sobre papers, né?
publicados em diversas conferências que tinham o tema Data Augmentation. Dá para ver que em 2006, 8, 10, 12, era um tema meio que quase morto, né? Morto talvez é um pouco duro de dizer, mas não era um tema com grande representatividade em publicações. Mas quando a gente chega exatamente naquele pico ali de explosão que eu mostrei no último gráfico ali, explosão da complexidade dos modelos e ganho de parâmetros que os modelos têm, Data Augmentation explodiu. Então, é uma área que está tendo enorme interesse ultimamente. Está todo mundo de olho nessa técnica, porque, como eu citei, é uma técnica que hoje em dia passou de ser algo interessante de estudar, mas uma necessidade, né? Então, muitas vezes você não tem essa quantidade de dados assim disponível, e ela é uma técnica ótima, excelente para contornar essa limitação. Beleza, tá? Então, a gente já passou aqui um pouco rapidamente das definições, e também a gente já citou a motivação aqui do Data Augmentation. Vamos começar a dar uma visão geral, tá? Existem técnicas de data augmentation para dados estruturados, ou os famosos dados tabulares, né? Então, eu acho que é o que é mais comum, quem começa em ciência de dados, também foi comigo assim, começar a trabalhar com os dados estruturados, né? E com dados tabulares, até porque esse é o mais fácil, tá? Então, essas técnicas, elas variam bastante ali nos dados tabulares. Eu peguei aqui provavelmente a principal, que eu acho que quem começou a estudar ali e trabalhar já deve ter visto, que é o Smooth, né? Que é uma técnica de interpolação. Então, opa, desculpa, passando aqui. Então, mostrando aqui essa imagem, né? Então, eu tenho aqui alguns dados da classe gatinho, vamos usar esse nome aqui. E como é que o Smooth funciona? Ele faz uma interpolação entre duas observações da mesma classe, né? Então, eu tenho esses dois gatinhos. Então, se eu imaginar um ponto médio aqui, uma interpolação, eu gero um novo dataset, um novo dado sintético aqui, que é um gatinho também. E assim sucessivamente. Eu tenho um outro ponto aqui, eu gero um novo gatinho aqui sinteticamente aqui, por interpolação. Assim para os outros casos, tá? Além disso, tem algumas outras variações do Smooth, né? Que também são interpolações, como, por exemplo, aqueles que só vêm à borda, ou aqueles que vêm por densidade. Não vou entrar tanto em detalhes aqui, até porque não é tanto o escopo da apresentação. Mas fica como uma forma de citar aí para quem quiser, tem o nome aqui dos algoritmos, e vocês podem ver como próximas referências e pesquisar quem tiver interesse no futuro, tá? Data Augmentation também talvez foi ali onde que teve a maior explosão, onde a técnica ficou famosa, foi para imagens, tá? Então, principalmente naquele dataset lá, o Imaginet, por aí vai, que você às vezes tem que identificar objetos na imagem, objetos ou animais, então se é um cachorro, cavalo, se você tem um avião, uma colher, etc., né? Ele foi utilizado, ele teve os melhores resultados quando é utilizada essa técnica de Data Augmentation, tá? E em imagem, grande parte das técnicas de Data Augmentation não são operações muito difíceis, né? Então você tem ali, como por exemplo aqui a foto do cachorro, do cachorrinho, e como é que faz para você gerar dados sintéticos? Simples. Aplique operações simples à imagem. Então você aplica uma rotação, né? Que nem aqui você pode girar a imagem aqui, que nem aqui está em 90 graus. Você pode aplicar alguma escala, então aumentar um pouco o cachorro, diminuir o cachorro na imagem, ou até mesmo aplicar operações de brilho aqui, como vocês podem ver aqui, que eu tirei um pouco de brilho na imagem do cachorro, né? E tem outras, por exemplo, você pode trocar o fundo ali da foto ali do cachorro, pode mudar um pouco a paleta de cores do cachorro também, que ele vai se manter um cachorro. Então, na prática, para data augmentation de visão, é bem comum você ver essas técnicas um pouco mais simples aplicadas. Existem técnicas mais complexas, como modelos generativos? Existem, mas a gente não vai entrar em tanto detalhe aqui, porque o foco é mais para texto, tá? E também, é claro, a gente tem essas técnicas para áudio, né? Aqui no caso eu peguei exemplo de fala, né? Então vamos escutar primeiro aqui o original, né? Make it louder. Se eu fiz certo aqui, todo mundo deve ter escutado uma mulher aqui falando make louder, ou seja, deixe mais alto, tá? Que esse aqui é o minha observação original, meu áudio original. E daí eu posso também aplicar técnicas simples nesse áudio aqui para gerar dados sintéticos, como, por exemplo, colocar um ruído. Make it louder.
Bem, quem conseguiu escutar aqui, é como se eu tivesse colocado um microfone com ruído aqui. Então, a pessoa falou a mesma frase, só que tá aquele chiado por trás ali, tá? E eu também posso trocar o timbre da voz. Tá? Aqui eu dei uma exagerada, né? Então, eu deixei a voz da moça ainda mais aguda, né? Ficou bem aguda, assim, um tom de voz bem fino, assim. E basicamente, eu tenho um novo dataset aqui, um novo exemplo gerado aqui da fala, tá? Além de áudio, imagem, também tem técnicas de aumento de dados para séries temporais, até mesmo para grafos, né? Um pouco complexas, porque são muito recentes essas técnicas voltadas para esses contextos. Isso que não vale a pena aqui mostrar tanto em detalhe, mas só por questão de curiosidade. Make it louder. Make it louder. Certo. E agora, então, a gente vai entrar no Data Augmentation para texto, tá? Antes de começar a apresentar as técnicas, acho que até como uma forma de motivação, até para demonstrar, quem tiver muito interesse em dar uma revisão em NLP e etc., essa apresentação vai ser muito interessante. Por que que eu digo isso? Porque grande parte das técnicas que eu vou apresentar foram inspiradas ou utilizaram alguma coisa de NLP anteriormente, né? Então, seja coisas como, por exemplo, tokenizadores, redes neurais, o próprio, mais recentemente, Transformers, geradores de textos, chegar para técnicas como troca de sinônimos, word embeddings, até em coisas mais complexas, como, por exemplo, os modelos de linguagem grandes, né? Os famosos LLM, que é o caso, por exemplo, do GPT-3 ou até mesmo do ChatGPT, tá? Então, a gente vai poder dar uma revisão aqui geral de tudo de NLP, passando e estudando um pouco mais essas técnicas. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a entrar agora aqui no que é realmente aqui a minha área de pesquisa, que é o aumento de dados aqui voltado para texto, tá? Beleza, aqui, como eu disse, a gente está utilizando a taxonomia do Bayer, né? Bayer é um professor muito famoso lá de Stanford, nessa área aqui, que está sendo utilizado como referência, tá? Então, só para ter uma noção, essa taxonomia é de 2022, tá? E por que eu resolvi pegar essa taxonomia? Bem, primeiro porque facilita o nosso entendimento e é uma taxonomia bem fácil de ser compreendida aqui. Na hora que eu explicar, vocês vão ver que não tem nada de outro mundo, tá? Vamos lá. Lá aqui no começo eu tenho todos os meus algoritmos de aumento de dados. Tá todo mundo junto ali dentro do mesmo escopo, tá? Depois eu faço uma quebra dentro desses algoritmos, eu divido ele em dois grupos, tá? Um que são espaço de variáveis e o outro grupo que são espaço de dados, tá? O que significa isso? O espaço de variáveis, conforme eu for mostrar os exemplos aqui, eles aplicam transformações, as operações de aumento de dados, não no texto, mas, como o próprio nome diz, em algum espaço de variável. O que isso significa? Pode ser, por exemplo, uma camada numa rede neural, então eu estou aplicando aumento de dados, gerando dado sintético, não no texto em si, mas dentro ali de uma ativação de uma rede neural, ou no que a gente costuma chamar aqui, numa representação de embedding do texto, ou no token, ou até mesmo dentro de um autoencoder. Tá? Depois aqui eu vou mostrar um exemplo aqui dessa técnica. Além dessa técnica aqui, além dessa parte do espaço de variáveis, eu tenho o espaço o espaço de dados. Esse grupo são de técnicas que aplicam operações e geram texto e geram dados diretamente no texto, tá? Então aqui sim eu estou aplicando operações lá no dado cru, ou seja, sem passar por nenhum lugar, no texto diretamente. E essa parte aqui do espaço de dados em textos, né, também são divididos em 4 subcategorias, tá? Essas subcategorias são definidas pelo nível que eu aplico as operações. Então, eu tenho o nível de caracteres, o nível de palavras, o nível de frases ou termos e o nível de documentos. Como o nome já diz, cada nível fala aonde eu estou aplicando as operações. Então, o nível de caractere, eu vou estar gerando um texto novo, um texto sinteticamente, fazendo operações diretamente nos caracteres do meu texto original. O nível de palavras será nas palavras. O nível de frase e termos não é mais em uma palavra, mas é num conjunto, né? Num termo ali, num conjunto ali dentro da tua frase. E no nível do documento, eu estou literalmente aplicando as alterações do documento inteiro, tá? Quando eu mostrar aqui exemplos, vai ficar talvez até mais fácil de entender e ilustrar aqui cada uma dessas categorias.
Vamos começar, então, aqui para o espaço de variáveis, tá? Que são técnicas interessantes, porém elas não têm tanta variedade como o espaço de dados, que são aquelas aplicadas direto no texto, né? Então, conforme eu já dei aqui uma definição para vocês, espaço de variáveis é a categoria composta por vários algoritmos que aplicam alterações no meu espaço de variáveis. Ou seja, o que isso está querendo dizer, né? Então, eu tenho ali o meu input, que no caso seria o texto mesmo escrito, e eu faço alguma operação que eu retiro as minhas variáveis. O que é essa operação? Pode ser uma camada da tua rede neural, ou pode ser até uma aplicação de um word embeddings, né? Ou de algum modelo que você retira um embeddings do seu texto, tá? E beleza. Depois que eu aplico essa operação de retirada de variáveis, eu vou ter um vetor de variáveis. Aqui é o que a gente chama de espaço de variáveis. Como eu disse, pode ser uma camada de uma rede neural ou embeddings. Então, as operações de aumento de dados, eu aplico exatamente nessa representação de embedding, nessa representação de variáveis, tá? Então, um exemplo comum disso daqui são as técnicas de mix-up, ou, traduzindo para o português, mixagem, tá? O que isso significa, tá? A ideia é, eu tenho, por exemplo, duas vetores de variáveis de um texto, por exemplo, e eu aplico aqui uma forma de ter um resultado intermediário. O que é isso? Então, eu misturo um pouco do vetor de uma variável, eu misturo com um pouco do vetor do outro modelo, tá? Da outra representação do modelo. E eu gero um resultado intermediário, que é exatamente essa primeira equação aqui, né? Então, eu tenho um xi, que é a tua primeira representação de variável, e um xj, que é uma outra representação de um outro texto seu, tá? Colocando um parâmetro aqui, lambda, eu faço uma mistura dos dois, eu gero uma nova observação aqui, um xtil, tá? Além disso, eu também misturo, por exemplo, o meu rótulo, né? A minha variável resposta também, eu tenho um novo rótulo ali representado, tá? Olhando assim matematicamente parece estranho, mas se olhar até a parte aqui de como é que é o mix-up na arquitetura da rede, ela é basicamente assim. Então, por exemplo, eu tenho as sentenças e eu passei por um word embedding. Um word embedding pode ser um word2vec, um glove, etc. Tá? E aqui, por exemplo, eu gerei dois textos aqui, eu tenho a representação word embedding desses dois textos. Como é que o mix-up faz? Eu faço a interpolação, eu gero uma nova e eu continuo para a minha camada de redes como se fosse normalmente, tá? E eu posso fazer isso não só na minha camada Word Embedding, mas uma camada no meio do meu texto, né? Então, por exemplo, aqui eu passei por uma CNN, uma LSTM, e depois aqui eu aplico o Mixup também do mesmo jeito, sem problema nenhum. Eu posso também aplicar ali no meio e posso gerar ali datasets interpolados ali no meio, normalmente aumentando acima o dataset de treino, tá? Quais são as vantagens aqui de utilizar essa técnica? Bem, primeiro de tudo, ela é uma técnica considerada com baixo custo computacional, tá? Então, eu não preciso utilizar um modelo muito grande ali para gerar texto ou fazer operações, nem talvez usar alguma API que possa ser alguma coisa custosa ou até mesmo ter que pagar para a utilização da API. Então, ela ganha nessa parte aqui, é uma vantagem explícita dela aqui nessa parte de custo computacional. E outra coisa que ela não depende do input, né? Ou seja, não depende ali do texto. Vou fazer algumas mudanças ali no texto. Então, é mais fácil assim, de aplicar a técnica ali, às vezes, dependendo do modelo. Tá? Só que quais são as desvantagens? A primeira desvantagem é que ele não é um algoritmo flexível, ele depende muito do modelo. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? O mix-up que eu aplico numa rede LSTM não dá para eu reaproveitar para aplicar num transformer, como, por exemplo, um BERT ou algum outro tipo de modelo de texto. Tá? Então, essa mesma técnica que eu utilizar para CNN, eu não consigo utilizar para um BERT também do mesmo jeito. Ou seja, basicamente fica focado ali no teu contexto, eu não consigo reaproveitar. Tá? Outra coisa, você não tem um controle nem uma interpretação do dado que você gerou. Né? Então, por exemplo, eu faço aquela operação de interpolação, não só da minha representação das variáveis, mas também da classe, eu gerei ali uma nova observação. Mas depois eu não consigo retornar aquilo para texto, senão eu não consigo entender muito bem o que foi gerado ali no meio. Eu sei que isso melhora a capacidade de generalização do modelo, ou seja, diminui a probabilidade de sofrer um overfit ou até um underfit, tá? Só que eu não consigo ter uma noção
clara, nem uma interpretabilidade como acontece nas técnicas de espaço de dados para entender o que essa operação fez, tá? E o outro ponto, que esse daí talvez seja tão importante como os outros também, os resultados em geral são um pouco limitados, ou seja, é lógico, isso depende da aplicação, mas em muitas aplicações ele não supera os algoritmos de aumento de data space, né? Ou seja, aplicando diretamente no texto, né? Então, muitas vezes é melhor, mais vantajoso se aplicar no texto para ter o melhor resultado, tá? Então, essas técnicas aqui de mix-up, né? Que é o principal representante aqui das técnicas aplicadas em representação dos variáveis, eles costumam ganhar mais na parte de eficiência computacional, tá? Nos outros, eles demonstram ter uma clara desvantagem. Beleza. Agora sim, vamos falar talvez aonde a gente tem a maior diversidade das técnicas, tá? Que são o espaço de dados aqui, tá? Então, como eu já citei anteriormente, essas técnicas de espaço de dados, ela aplicam operações e mudanças no nível do texto, tá? Então, ou seja, ali diretamente dos seus dados, que aqui na prática os dados são o seu texto, tá? E essas técnicas, como eu disse, são muito diversas e, portanto, precisa ser divididas em várias subcategorias, nessas 4 subcategorias, para a gente poder entender melhor como que as operações funcionam, tá? Aqui eu tenho um exemplo de alguma delas, mas eu vou entrar em detalhes agora em cada uma delas aqui, como que elas funcionam. Então, vamos começar agora para, talvez, dentro dos algoritmos de espaço de dados, ou seja, aquelas que aplicam no texto, as mais simples, que são os algoritmos de nível de caracteres, tá? Como é que elas funcionam? Elas são técnicas que você aplica alterações a nível de caracteres no seu texto, ou seja, você troca ali um caractere por outro. E daí você me pergunta, tá, mas como é que funciona essa troca? Tem alguma regra, etc? Depende do algoritmo que você está utilizando, né? Eu aqui, no caso, peguei 3 dos principais algoritmos, os mais representativos dessa técnica, tá? O primeiro são as alterações randômicas, o segundo é a simulação de erro de digitação, o keyboard, e o terceiro, simulação de OCR, tá? Então, vamos começar por randômico. Tá? O que é essa técnica aqui? Como é que ela funciona? Então, eu tenho o meu texto original, eu adoro NLP e treinar modelos como BERT, certo? Como é que essa técnica aqui, aleatória, funciona? Como o próprio nome diz, eu troco aleatoriamente caracteres do meu texto original por outros, né? Então, dá para ver ali que o adoro, ele fez uma bagunça, ele trocou o A por mais e o O por 1. Você pode até me falar, não faz muito sentido essa troca, mas a ideia é ser aleatório mesmo, tá? Por treinar também, dá para ver que ele mudou completamente a palavra. Não dá, às vezes não dá nem para entender que ele quis colocar treinar ali, modelos, a mesma coisa e assim por diante, tá? Aí você me perguntar, mas o que eu ganho com isso? A ideia é justamente colocando bastante ruído no teu texto, que o modelo ele fique mais robusto. Então ele consiga entender melhor e ele consiga generalizar melhor, tá? É como se eu estivesse cortando algumas palavras ali do texto porque está inelegível, não faz sentido o que está ali no meio, mas ele entende o sentido geral, né? Então ele consegue aprender e ele aumenta a robustez dos dados, tá? Só que, mesmo assim, essas técnicas, às vezes, ela pode inserir tanto ruído e atrapalhar demais o modelo, tá? Tanto é que isso acontece que o pessoal desenvolveu outras técnicas de mudança de nível de caracteres, que é o caso de simulação de erros e OCR, que essas daqui eles colocam regras para ter essas alterações. Então, a simulação de digitação simulação de erros de digitação, dá para ver aqui como é que ela funciona. Então, por exemplo, o adoro, ele trocou o O por 8. Se vocês olharem no teclado de vocês, dá para ver que o 8 está muito próximo do O. A mesma coisa o 8 para o L, né? Então, quer dizer, o O para o L, que também foi feita uma troca nesse sentido. Então, o L está literalmente abaixo do O, está muito próximo ali. Então, faz muito mais sentido a pessoa, na hora de digitar, trocar um O por um L do que trocar um O por um A ou por um Z, que está ali do outro lado do teclado. É assim que a técnica funciona. Sim, sucessivamente. Dá para ver aqui uma outra mudança que eles fizeram, né? Eles trocaram o L pelo 0, que está próximo, né? O B pelo H, que também está próximo, dá para ver que o H está literalmente em cima do B, e assim por diante. Tá? Já o OCR, ele simula erros típicos
e que um OCR faz. Para quem não sabe o que é um OCR, é basicamente um modelo de visão que você passa uma imagem de um texto, tá? Entende o que eu estou querendo dizer aqui? É uma imagem do texto, não é o dataset, é o texto. Então, é uma imagem de um texto. Então, o OCR é um modelo que vai identificar o que está escrito nessa imagem, tá? E, como todo mundo sabe aqui, modelos de machine learning não acertam sempre, é o mesmo caso do OCR. Então, ele tende, às vezes, a confundir alguns caracteres, como, por exemplo, o U, ele muitas vezes tende a confundir com U. Ou o O, ele tende a confundir com 0. O L, ele tende a confundir com 1. E assim por diante. São trocas bem comuns que esses algoritmos de OCR às vezes acabam acontecendo, tá? E a ideia deles aqui é bem semelhante no geral, é introduzir ruído e com esse ruído deixar o modelo, na hora que for treinado, ser mais robusto, tá? Uma coisa que eu fiz aqui interessante para vocês, eu acho que até o Caio aqui, o Lucas disponibilizaram, eu deixei aqui um GitHub, tá? Com várias técnicas aqui. Então, tem, por exemplo, papers aqui de revisão de várias técnicas de aumento de dados para NLP, para texto, tá? Que vocês podem entrar aqui e ler os artigos. Inclusive, algumas têm até o código. Depois, se tiver tempo, eu acho que eu posso até mostrar aqui para o pessoal algum desses códigos, tá? E não só de pesquisa, mas também os papers de alguma dessas técnicas que eu vou falar hoje aqui, para vocês lerem e entenderem maiores em detalhes também depois, tá? E além disso, também eu deixei algum, dentro desse mesmo GitHub ali que a gente compartilhou com vocês, eu deixei alguns notebooks para vocês poderem testar na casa de vocês esses algoritmos, tá? Então, eu abri aqui os algoritmos de caracteres. No caso aqui, eu estou utilizando um pacote NLP-Alg, que é de um menino do MIT, que eu também já contribuí com esse pacote, tá? E aqui no caso aqui, quando eu puxo aqui esses algoritmos, já tem implementados tanto o algoritmo aleatório, como o algoritmo de simulação de erros de digitação, como o algoritmo de simulação de erro de um OCR. E eu até passei o exemplo que está no meu slide, é os exemplos que eu testei aqui. Então, vocês podem ir na casa de vocês aqui, seguindo como está feito o código aqui, baixar e fazer os testes na casa de vocês e ver como esses algoritmos funcionam, tá? Acho que é bem legal, então dá para ver aqui como é que eles funcionam na prática, tá? Inclusive, quando a gente passar para os próximos, eu vou mostrar os outros códigos aqui também deles. Beleza. Voltando aqui para a apresentação, vamos passar para os algoritmos de nível de palavras, tá? Então, os algoritmos de nível de palavras, como o próprio nome diz, eles aplicam alterações nas palavras, tá? Então, tem vários, é um grupo bem vasto, bem amplo mesmo em diversidade, tá? Talvez seja, junto com o nível de documento, mais vasto de todos, tá? Algumas das principais técnicas que eu estou destacando, que inclusive está naquele material do GitHub ali, então vocês podem ver. A troca por sinônimos, o Easy Data Augmentation, que a gente costuma chamar de EDA, aumento de dados usando Word Embeddings, aumento de dados usando embeddings contextuais, e a gente também tem o Conditional Batch, ou Batch condicionado, além do Self-Supervised Manifold, Based Data Augmentation, o famoso aqui SSMBA, tá? São técnicas muito representativas desse nível, tá? Então, vamos falar de alguma delas aqui com mais detalhes. Primeiro, vamos falar do EDA, tá? O que é o EDA? O EDA é uma técnica bem simples de entender, mas que funciona muito bem. É considerado o baseline das técnicas de aumento de dados para texto, tá? Ela aplica de forma aleatória as seguintes operações no seu texto. Ela substitui palavras por sinônimos, ela adiciona palavras, ela remove palavras ou ela troca a ordem de palavras, tá? Você pode até me perguntar, poxa, mas dependendo dessas operações que eu fizer, pode ser um resultado que não faça muito sentido? Sim, e a ideia é justamente essa dessa técnica, né? É você gerar dados ruidosos, ou seja, introduzir ruído no texto gerado. E assim, dessa forma, na hora que você for treinar o teu dataset com ruído, ele vai se tornar um modelo mais robusto, tá? Porque ele já vai conseguir entender melhor e como contornar o ruído ali, e na hora que for inferir, ele vai ter um resultado melhor e vai correr menos risco de ter aqueles fenômenos de overfitting e underfitting, tá? Outra técnica que eu citei ali anteriormente, que é bem comum do pessoal aplicar, são aquelas baseadas no embeddings. Como é que essas técnicas elas funcionam?
tá? Essas técnicas, elas funcionam calculando a similaridade de uma palavra na sua representação de embedding com outra palavra. Na prática é o seguinte, em vez de eu usar um dicionário falando que, por exemplo, cão é sinônimo de cachorro, eu vou utilizar um modelo que vai te dizer quais são as palavras mais similares a cão, como, por exemplo, cachorro, osso, rabo, latido e etc. Tá? E aqui a gente costuma dividir essa técnica em duas, tá? O Word Embedding Augmentation, né? Ou aumento de dados com Word Embedding, que a gente costuma utilizar o Word2Vec ou o Glove, que são modelos tradicionais nessa representação. Ou a gente tem os embeddings contextuais, que é a outra técnica aqui embaixo, que aqui a gente costuma utilizar embeddings oriundos de modelos transformers, tá? Qual que é a diferença entre eles? O Word Embedding tradicional, ele não consegue capturar, ele até consegue capturar, mas não funciona do mesmo jeito que um contextual embedding. Então, o embedding gerado por um modelo Word2Vec ou um Glove, eles são representações estáticas. O que isso quer dizer? A representação, por exemplo, da palavra banco vai ser a mesma nessas frases aqui. Ah, eu sentei no banco da praça ou eu fui depositar meu dinheiro no banco, tá? Como vocês podem ver, a palavra banco tem dois significados totalmente diferentes. Uma é um lugar onde você senta e a outra é uma instituição financeira, tá? Mas para um modelo de representação de Word Embeddings, ela vai ter a mesma representação, tá? Vai ser o mesmo valor ali de vetor. Já o contexto, o embedding, é diferente. Então, nesse mesmo exemplo que eu coloquei de banco, o banco, que é o lugar de assento, e o banco, que é a instituição financeira, vão ter representações de embedding totalmente diferentes. E essa diferença é justamente por causa do contexto, né? Então, por isso que a gente chama de representações dinâmicas, ou seja, que alteram conforme a dinâmica do contexto da frase, tá? E até dessa forma, essa técnica de contextual de embedding costuma funcionar melhor do que o Word Embedding tradicional por causa desse entendimento do contexto. A principal problema de utilizar essas técnicas é que muitas vezes você precisa ter um gasto computacional maior, né? Então, você usar um BERT para fazer substituições, você vai gastar muito mais do que utilizar um Word2Vec ou um Glove ou um FastText para fazer essa mesma operação, tá? A gente também tem o Conditional BERT, ou que a gente gosta de chamar na literatura de CBERT. Qual que é a ideia dessa técnica? Essa técnica é muito similar, ou até mesmo, dá para a gente dizer que ela é quase que um sinônimo do contexto em embedding, ou seja, eu também aplico um BERT para fazer alterações. Qual que é a diferença? Em vez de eu pegar um BERT pré-treinado, ou seja, do conhecimento de algum outro lugar, eu pego esse BERT e eu faço um pequeno fine-tuning no meu dataset pequeno que eu tenho, tá? Qual que é a ideia? A ideia é condicionar o meu BERT para ele entender melhor o contexto do que eu estou aplicando ali, tá? De qual que é a minha tarefa, né? Então, essa técnica muitas vezes é interessante quando você pega alguns contextos específicos, né? Por exemplo, tweets, né? Que às vezes você tem alguma coisa que é para ironia e etc. E muitas vezes você pegar um BERT que não foi treinado para identificar e ver ironia, ele não vai conseguir entender a troca ali de palavra que é uma ironia ou de uma metáfora, algo do tipo. Ele vai fazer trocas que podem ser erradas, né? Aplicando essa técnica, você mitiga um pouco esse erro e evita dele fazer alguma troca que vai prejudicar o teu modelo, tá? Qual que é o principal problema? Essa técnica tem um tremendo custo computacional. Então, você fazer a operação de fine-tuning no modelo, você vai gastar muito em termos computacionais. Então, por exemplo, sem GPU, não tem nem como iniciar a fazer esse tipo de substituição. É lógico que hoje em dia, com computação de nuvem, etc., você pode alugar uma GPU para aplicar essa técnica, mas nem sempre você vai ter uma GPU disponível para fazer esse tipo de operação, tá? E por fim aqui, das que eu separei do nível aqui de palavras, a gente tem o SSMBA, tá? Que essa técnica aqui, basicamente, ela trabalha com os algoritmos transformers como se ele fosse um modelo de preenche lacuna, o fill the mask em inglês, né? Como é que ele funciona? Ele aleatoriamente mascara algumas palavras do teu dataset e ele deixa para o modelo fill the mask, ou o modelo que preenche a lacuna, preencher a palavra com que ele acha que é a mais correta, tá? Vocês podem até me perguntar, mas isso não é igual ao contextual invert? É bem parecido, mas não, tá? O contextual invert, ele sabe qual que é a palavra que estava ali, ele vai calcular uma semelhança, né? Inclusive, ele olha basicamente a palavra ali, ele não olha, vamos dizer assim, todo o texto, na prática.
Esse modelo não, ele olha toda a tua sentença, toda a sua técnica, todo o que está sendo escrito, para ver qual que é a melhor palavra que ele vai substituir ali na lacuna, tá? Então ele tem uma pequena diferenciação, mas na prática é bem similar, assim, como ele funciona. Basicamente ele está trocando palavras para um modelo Transformer, tá? Então, voltando rapidamente aqui, indo para o nosso GitHub, eu também deixei exemplos aqui de algoritmos de palavra para vocês aplicarem, tá? Então, passando aqui, eu tenho uma troca por sinônimos, tá? Que eu tenho aqui meu texto, eu passei um dataset em português, que são basicamente como se fosse assim, modelo, esse nome de outra coisa, etc. Aqui na prática ele não fez nenhuma substituição, mas depois na casa de vocês podem testar com outros textos e ver que ele gera palavras ali trocando por alguns sinônimos. Também utilizei uma implementação do EDA, que é aquela que retira palavras, troca palavras de ordem, que está aqui, né? Então, eu tenho aqui o mesmo exemplo de texto, tá? E aqui ele fez algumas alterações. Então, por exemplo, ele trocou o E por S, que é uma palavra, não é exatamente um sinônimo, mas ele deve ter confundido o E com acento por S ali, do tu és, né? Ele também retirou em alguns aqui a palavras, então dá para ver que aqui ele tirou o E da conjunção, aqui ele tirou o adoro, aqui ele trocou o como de lugar, né? Então ele colocou o como que estava no final da frase aqui, colocou no começo, colocou o adoro para o final da frase, etc. Né? Então dá para ver como a técnica funciona, né? Ela substitui palavras, troca palavras de lugar ou então remove palavra. Tá? E por fim, aqui eu tenho um contextual embedding utilizando o BERT, tá? Eu acho que é uma técnica bem interessante. Então, isso daqui para vocês rodarem na casa de vocês, recomendo utilizar uma GPU, porque senão pode ser que demore um pouco, tá? E aqui eu utilizei, para fazer as substituições, eu utilizei o Bertinbaum, tá? Que é um BERT que ele foi pré-treinado para português. Ele é lá da Unicamp, da Neuromind. É um BERT que eu recomendo muito para quem quiser fazer o treinamento em casa, resolver alguns problemas para português, que ele já entende muito bem aqui a língua portuguesa, tá? Então, eu passei a mesma frase e olha aqui as palavras, os textos que ele gerou. Superamos coleções de NLP, mas treinar os modelos internacionais como fazem, né? Dá para ver que ele já é um texto que não faz muito sentido, mas dá para entender como a técnica funciona, né? Então, ele vai substituindo palavras e vai inserindo ali palavras conforme o Bart ali, ele entende que faça sentido, né? Tem um outro aqui, eu ainda adoro aprender NLP avançado e desenvolver habilidades profissionais como essa, né? Então, essa aqui já é um texto mais próximo do que era o original, mas que faz sentido ali com as substituições que ele fez, né? Então, ele trocou a palavra treinar, ele acrescentou, quer dizer, a palavra que é aprender, né? Que é bem semelhante com a palavra treinar, e etc. Ele também fez ali bastante troca ali, então basicamente ele retirou toda a frase ali, ele colocou com uma nova frase ali, que é desenvolver habilidades novas como essa, né? Na casa de vocês inclusive podem trocar aqui alguns parâmetros para fazer um número de substituições menores do que essa, né? Aqui eu dei uma exagerada, eu deixei o modelo fazer quantas substituições ele achava necessário, tá? Na casa de vocês podem trocar aqui um parâmetro que é o percentual de substituições que ele quer fazer. Então, vocês podem colocar, por exemplo, 5%, 10%, e ele só vai trocar 5% ou 10% das tuas palavras originais. Beleza. Vamos passar agora aqui para a próxima categoria, que são as técnicas nível de frase e os de termos, tá? Essas técnicas aqui, elas não têm tanta variabilidade como as outras, mas também são muito interessantes, tá? E chegam em resultados bem semelhantes ao que era a tua frase original, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é você fazer operações, não em uma palavra em si, ou no caractere que foram as situações anteriores, mas sim em termos, ou classes gramaticais, ou alguma parte ali da tua frase, tá? Então, essas técnicas costumam ser apoiadas em outros modelos que identificam classes gramaticais ou classes de sintaxe, ou até mesmo entidades nomeadas. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Classe gramatical é basicamente aquilo, ó, advérbio, adjetivo, um substantivo, uma preposição, uma conjunção, etc. Sintaxe, quem lembra lá
do 9º ano do ensino fundamental é o sujeito, o adjunto adverbial de local, o adjunto adverbial de tempo, ou até mesmo o objeto direto, indireto, o verbo e etc. Né? A conjunção verbal, conjunção e por aí vai. Tá? E a entidade nomeada, como mais ou menos o nome diz, é alguma coisa importante dentro da frase. Então, imagina o nome de uma pessoa, ou, por exemplo, uma localidade, ou um valor numérico, uma data, um valor financeiro e por aí vai. Tá? Então, passando aqui alguns exemplos, um deles aqui é o PBDB, aumento. Qual que é a ideia desse algoritmo? Né? O PPDB é um dataset de expressões com o mesmo sentido semântico, né? Ou, melhor dizendo, similar. Né? E daí você pode trocar uma expressão por uma outra, ou até mesmo uma expressão por uma palavra, e vice-versa, trocar uma palavra por uma expressão. Tá? E daí o algoritmo faz essas trocas baseadas nessa regra, nesse dataset que é muito grande. Tá? Inclusive, ele está disponível para você fazer download, ele tem várias línguas, tem tanto em português, como em inglês, alemão e etc. Tá? Então, eu peguei aqui um exemplo. Eu bati no carro por acidente, tá? Eu aplicando essa técnica, ele trocou a frase para eu me encontrei com o carro acidentalmente. Né? Então, dá para ver que ele trocou ali expressões ou termos por ou uma outra expressão, ou até mesmo por uma palavra, né? Por acidente, por acidentalmente, né? Que é o advérbio aqui, de modo. Outra técnica comum é o checklist. Como é que essa técnica funciona? Ela funciona pelas entidades nomeadas, tá? Então, ela identifica algumas entidades importantes no texto, né? Pode ser nome de pessoa, uma localidade, ou até mesmo algum valor numérico, financeiro, de data, né? Então, eu coloquei alguns exemplos. Albert Einstein foi um físico brilhante. Ele identifica a entidade nomeada Albert Einstein, o nome de uma pessoa, e troca para Nikola Tesla, foi um físico brilhante. Milhares de turistas visitam a cidade de Nova York. E ele troca por milhares de turistas visitam Paris, na França. E assim por diante. É assim que a técnica funciona. Inclusive, é uma técnica que foi bem famosa, ganhou até prêmio aqui de melhores papers em 2020, tá? Pelo ACL. Outra técnica também bem famosa aqui é o Soul Rip. O Soul Rip é um pouco demorado de aplicar, tem até uma implementação dela lá naquele GitHub que eu vou mostrar para vocês, que a ideia é ela gerar as frases trocando a ordem das minhas classes sintáticas, né? Então, por exemplo, eu desejo a vocês uma ótima aula, tá? A vocês é o meu objeto indireto, né? Para quem se lembra ali, o desejo, você muitas vezes utiliza um objeto direto e um indireto. E o indireto é aquele que vem com a preposição, que é o a vocês, tá? E o que ele faz? Ele troca a ordem dessas minhas classes sintéticas. Então, ele colocou meu objeto indireto que vinha depois do verbo lá no começo da frase. Então, ele coloca, a vocês, vírgula, desejo uma ótima aula. Tá? Ele acaba gerando, assim, textos que fazem muito sentido com o texto original, só trocando a ordem. Tá? Então, como tradicional aqui, eu também deixei uma implementação dessas técnicas. Tá? Aqui, no caso, eu tenho uma implementação do Soul Rap, né? Então eu tenho aqui a único problema é que essas técnicas em geral estão todas em inglês, tá? Mas eu tenho aqui, ó, o Jason quer se mudar para a Índia no final do ano. E daí ele faz aqui as alterações. Próximo do final do ano, o Jason quer se mudar, né? Na Índia, no final do ano, o Jason quer se mudar. O próximo do final do ano, o Jason quer se mudar para a Índia. E assim sucessivamente. Dá para entender como é que essa técnica funciona, tá? Na prática. Eu não sei se eu deixei aqui, eu acho que acabei esquecendo de colocar. Não, tá aqui um exemplo. E aqui eu tenho também o checklist, tá? Que também, infelizmente, eu só tenho a implementação em inglês, tá? Mas daria para a gente depois fazer mudar. Eu coloquei aqui uma frase: o Fred quer viajar para Paris com apenas $2.000. Então, você vendo aqui, ele trocou as frases para Benin, Croácia, Guinéia, etc. Né? Ele foi trocando ali o termo França por outros países. Tá? E daí ele trocou, por exemplo, Ilhas Marshall, e dá para entender como é que o algoritmo ele funciona. Beleza. Partindo agora para a nossa última
representação aqui são as técnicas nível documento, tá? Nessa daqui a gente tem algumas técnicas interessantes. Primeiro aqui, são aquelas que são baseadas em operações de tradutor. E a mais representativa delas é o back translation. Como é que essa técnica funciona? Como mostra que é a minha imagem, né? Eu pego o meu texto inteiro, daí eu aplico uma tradução, por exemplo, do português indo para o alemão, e eu volto para o português. Eu acabo gerando um novo documento. Até por isso que essa técnica é considerada de nível documento. Eu mudo todo o texto pelo documento ali. Então, do português eu tinha uma frase que eu sou muito alegre, passei pelo alemão, ich bin glücklich, e fui em português, eu sou feliz, tá? Vocês podem até, inclusive, fazer esse teste na casa de vocês aí, usando o Google Tradutor, tá? Outra técnica interessante, que funciona bem semelhante aos back translation, são os parafraseadores, tá? O que quer dizer isso? Paráfrase é basicamente eu reescrever a frase, mantendo o mesmo significado, mas mudar as palavras, tá? É o famoso copia, mas não faz igual, brincando aqui, tá? E como são os parafraseadores? Eu posso pegar modelos texto para texto, ou seja, um modelo que eu tenho input um texto e ele gera um texto, e fazer um treinamento neles para eles ficarem especializados em fazer parafraseadores. Então, eu tenho como exemplo dessas técnicas T5 para fazer isso. Então, tem tanto o Parrot, que é um modelo que foi treinado para gerar Parrot, papagaio, né, para fazer paráfrases, como eu tenho o PTT5, o parafraseador também, que se vocês pesquisarem na internet, aí vocês vão ver a publicação desse paper. O Pegasus também pode fazer isso, e também tem o BART, que é o Prot Argument, que eu também trouxe ali o paper dele ali, explicando como é que ele funciona, tá? Depois eu vou mostrar o exemplo desses algoritmos funcionando. E, por fim, também eu tenho técnicas geradoras, tá? O que é uma técnica geradora? Então, eu pego meu texto, eu passo para um modelo de geração de texto. O que é um modelo de geração de texto? Um GPT, né? Por exemplo, então eu tenho o GPT-2, o GPT-3, até o ChatGPT entra nessa categoria. Outros modelos que entram nessa categoria de geração, o Bloom, GPT-Neo, Open Assistant, o Alpaca também, que eu acho que alguém já deve ter visto, o Llama falar. Então, todos esses modelos entram na parte de geradores. Então, você pega esses modelos de geradores e utiliza eles para gerar novos dados, textos sintéticos, tá? A primeira técnica, indo para essa parte de dados geradores, também a nível de documento, é o lambada, tá? Que não é uma dança aqui, é a mescla aqui de data augmentation baseado em modelo de linguagem. Como é que ele funciona? Ele pega um GPT-2, faz um pequeno fine tuning no teu dataset original e ele treina um classificador para discriminar, tá? E daí como é que ele funciona? Eu pego esse GPT-2, eu peço para ele gerar vários dados, sinteticamente. E depois eu uso o meu classificador para filtrar gerações ruins, tá? Por exemplo, eu peguei ali o GPT-2, eu fiz um treinamento para ele identificar para ele gerar textos que têm algum sentimento, por exemplo, alegria, tristeza, raiva e por aí vai. E daí eu uso eles para faço o GPT-2, gero novos textos e depois eu passo para um classificador, tá? Então, imagine que, por exemplo, eu gerei ali um dataset e ele falou assim, no meu GPT-2, eu às vezes fico feliz, mas eu tenho vontade de te bater. Aí, quando eu passo para um classificador, ele não sabe categorizar esse texto. Ele fica meio na dúvida se é um texto de felicidade, de alegria ou se é um texto de raiva. O que essa técnica faz? Ele filtra, fala, pô, isso aqui foi uma geração ruim. É melhor não colocar no meu dataset de treino porque ele pode piorar, tá? Basicamente é isso que a técnica funciona. Então, eu uso o modelo de geração e depois eu uso um classificador para retirar exemplos de dados sintéticos ruins. Outra técnica comum é o Data Boost, tá? Que essa técnica também faz um treinamento do GPT-2, só que em vez de fazer um treinamento supervisionado, como Lambda, ele faz um treinamento por reforço, tá? Como é que isso aqui funciona? Então, eu acho que aqui já teve apresentações sobre treinamento e reforço. Então, eles pegam um GPT-2, criam uma função de recompensa que, na prática, você pega palavras-chave da tua classe e vê o quanto que ela se assemelha. Então, vamos passar isso aqui em termos práticos. Tem até o exemplo aqui, né? A tua ideia é gerar um dataset com um sentimento positivo, né? Que aqui no caso é sushi tem gosto bom, né? Ou é gostoso, traduzindo aqui para o português, né? Ou tem um gosto ok.
Se eu passasse para um modelo ali tradicional, só para fazer a geração, eu poderia tocar para um gosto ok, etc. Esse modelo aqui, essa técnica, ele usa um treinamento em reforço para ele entender que bom, ok, ótimo, excelente, gostoso, são relacionados a uma representação boa, a algo bom. E daí, conforme o modelo vai aprendendo que utilizar palavras como essa aqui trazem uma representação boa, ele vai recebendo uma recompensa, tá? Que aqui tem como que ele é treinado. Eu acho que até pelo tempo aqui não faz sentido a gente entrar na parte técnica de cada uma desse daqui. Mas a ideia é, conforme o modelo vai aprendendo que ele tem que gerar um texto bom, um sentimento bom, ele vai tendo cada vez mais gerações melhores e melhores por aprendizado em reforço. A questão é que essa técnica, além de ser muito difícil de reproduzir, ela é muito custosa computacionalmente. Dificilmente, mesmo alugando GPU e etc., vocês vão conseguir reproduzir na casa de vocês, a não ser que vocês tenham uma GPU física e por aí vai, comprada e dedicada para fazer isso. E por fim, também a gente tem técnicas de prompt engineering, usando modelos de linguagem grande. Como é que isso aqui funciona? Bem, eles basicamente usam técnicas de few shot learning. Então, eu passo assim para o meu modelo, que pode ser, por exemplo, um chat GPT da vida, famoso. Eu peço para ele assim, ó, gere um tweet com essas palavras-chave. Aí eu tenho mercado e eu passo um exemplo. Ele tem ali um tweet gerando a palavra mercados. Eu tenho crianças, ele gerou ali um tweet com a palavra crianças. Startups com a palavra startup. E por fim eu passo a palavra Hugging Face, ele gera um novo tweet. Tá? Então, só para mostrar aqui um exemplo desse prompt argumento que eu acho que... Ou até melhor. Primeiro vou mostrar aqui os documentos. Algoritmo de nível documento. Então, eu tenho aqui a implementação para vocês poderem fazer em casa, que eu montei aqui do Back Translation, tá? Então, eu adoro treinar modelos em BERT, traduzindo do português para o alemão e quais são os resultados que ele gerou, tá? Muito deles dá um resultado igual, mas só para vocês entenderem. E eu também fiz uma implementação de um parafraseador aqui, o Pegasus, para o português, tá? Então, vocês podem pegar esse mesmo modelo e ver aqui. Então, eu adoro o modelo de LP. O primeiro texto é, gosto de treinar modelos como BERT. Tá? Mudou um pouco o sentido, mas está bem próximo do que era o original. Tá? E assim por diante, ali, depois, com mais calma, vocês podem ver como essa técnica aqui gera alguns resultados interessantes. E, por fim, eu também utilizei uma técnica de prompt para fazer a geração. Tá? Tem também aqui a implementação, vocês podem fazer em casa. A única questão é que vocês vão ter que utilizar uma API de vocês, tá? Para reproduzir aqui os resultados. Eu utilizei um GPT-NEL aqui para fazer essa geração, tá? Então, que nem ali, gera uma manchete de uma notícia com alguma palavra. Juros, eu fui passando alguns exemplos, e eu pedi no final para ele gerar com a palavra dólar. Ele gerou aqui o texto. O dólar comercial supera o ano de 2017 no setor financeiro, tá? Bem legal aqui o resultado. Tem até aqui gere um tweet sobre o tema. Eu tenho o tema vídeo de cachorro, plano sagaz, nunca critiquei, e eu tenho o Batman. Aí ele fala assim, olha o Batman, é fofoqueira. Bem, esse resultado não ficou tão bom, mas é para vocês terem uma noção de como é que essa técnica funciona na prática, tá? E é uma técnica que, bem recente, muito nova, as publicações estão sendo de 2022 e 2023 sobre esse tema, tá? Passando agora aqui os finalmente, que agora são as partes mais rápidas aqui do algoritmos, né? Então, indo para a parte de avaliação, tá? Na prática, para você avaliar se o teu algoritmo está indo bem ou não, é basicamente utilizando a métrica da tua tarefa, né? Então, se você está aplicando um data augmentation para texto, a tua ideia é, você aplica aumento de dados, que nem está aqui, né? Então, eu tenho um dataset menor, completei ele, deixei ele grande, aumentei, e você usa para ele prever um dataset de teste, e ali você recolhe a tua métrica de classificação. Pode ser um F1, acurácia, ou C, o que você achar melhor que é a tua tarefa, tá? Além disso, tá, tem outras técnicas que o pessoal costuma utilizar e elas são importadas de modelos de geração. Então, você vai ter o Blue, o Meteor, o BERT Score, similaridade Corseno, a perplexidade, por exemplo, além de validação humana, tá? Nos textos que eu peguei, eu tenho explicações do porquê que o pessoal costuma utilizar essas técnicas, tá? Mas, só para dar um exemplo, o Blue, a ideia dele é você ver o quanto de diversidade o teu texto gerou, né? Então, se o teu Blue der muito próximo de 1,
na prática você está reproduzindo o texto está sendo igual. Se ele está próximo de 0, você mudou completamente o seu texto, então você está querendo ver o quanto diverso é a frase que você está gerando aqui usando o Data Augmentation. Enquanto similaridade do cosseno, o BERT Score é bem simples a ideia. É você ver se o texto que você gerou é fiel semanticamente ao texto original. Ou seja, eu não mudei tanto o sentido da frase que eu gerei, tá? Uma coisa que eu acho que é bem interessante também aqui se analisar é tomar um pouco de cuidado ao utilizar técnicas de Data Augmentation, tá? Porque esse aqui é um erro bem comum, tá? Muitas vezes quando a gente faz tuning de hiperparâmetros ou fazer um cross-validation, a gente costuma aplicar o Data Augmentation lá no começo do meu dataset e depois aplico o cross-validation ou tuning de hiperparâmetros. Isso aqui é um erro, tá? Isso aqui é considerado um vazamento de dado, né? Então, o teu resultado que vai sair do teu cross-validation pode estar enviesado de alguma forma, né? O que a gente recomenda é a cada fold do teu cross-validation, seja para o tuning ou para a tua avaliação, sem aplicar o teu algoritmo de data augmentation independentemente, tá? Então, muito cuidado na hora de implementar e na hora que for aplicar essas coisas aqui, para não cometer esse erro aqui e depois você for colocar em produção um modelo que você achava que estava bom, mas na prática está ruim, porque você teve um erro de implementação, tá? Então, esse aqui é um ponto importante que gosto de enfatizar ali na hora de poder mexer. E isso aqui não vale só para texto, isso aqui vale para imagem, para áudio, até mesmo para dado tabular, é assim que tem que ser aplicado os algoritmos de aumento de dados. E por fim, aqui para a gente terminar a apresentação, vamos citar algumas aplicações interessantes, né? Que fogem um pouco só de aumentar os dados, assim, tradicional. A primeira é o balanceamento de texto. Bem, isso aqui é bem simples, né? Então, em várias situações é comum você pegar dados bem desbalanceados, como, por exemplo, fraude, comportamento anômalo, spam, golpes, diagnóstico médico de uma doença rara, e etc., né? E daí você costuma utilizar técnicas de aumento de dado para aumentar a frequência daquela tua observação rara. Então, partindo para a prática, se eu tenho pouco dado de spam, eu utilizo o aumento de dados para gerar novos dados de spam e deixar o dado balanceado, tá? Outra técnica interessante é a retirada de viés, tá? Então, assim, até os dados escolhidos podem ter vários tipos de viés, sexo, gênero, raça, etc, tá? E por que isso é importante? Se vocês acompanhar o noticiário, está tendo leis para regulamentar o uso de IA, né? E dentro das leis, dentro do artigo dessa lei, tem um dos artigos que você pode ser processado, ser responsabilizado se o seu modelo for comprovadamente tiver algum viés, seja por raça, por gênero, por origem da pessoa, região, religião, etc. Tá? Então, é importante que o modelo que você coloque em produção, para qualquer tipo de aplicação tua, evite ter qualquer viés possível, ainda já na parte ética, com certeza, mas agora considerando você tem uma regulamentação, né, ou muito provavelmente terá alguma regulamentação para impedir isso, né? Então, uma das técnicas que a gente faz é trocar de gênero, né? Então, um exemplo bem comum, que está até nos artigos que eu coloquei, né? Se você tem, por exemplo, um Word Embedding treinado num texto, é comum, às vezes, você encontrar uma seguinte situação. Homem, junto com a palavra doutor, eles estão relacionados a dentista. E mulher com doutor está relacionada a enfermeiro. Enfermeiro. Homem com machucado está relacionado a assassino. E mulher com machucado está relacionado a machucado também. Dá para ver que tem um viés aqui de sexo, né? Tanto para um lado como para o outro. Se aplicando essa técnica, você retira esse viés, né? Então, o homem para doutor está indo para dentista, enquanto a mulher para doutor também está indo para dentista, né? A mesma coisa para o machucado, né? Homem para machucado está indo para machucado, e mulher para machucado também está indo para machucado. Ou seja, você acabou de retirar ou pelo menos mitigar o viés, e dá para ver aqui uma aplicação muito interessante de Data Augmentation, aqui, tanto da parte ética, mas também de regulamentação e de etc. Então, dá para ver o quanto que isso aqui é importante. E, por fim, uma outra aplicação não tão tradicional é para você testar ataques ou simular ataques no teu modelo, né? Então, ataques, assim, eu não sou da área de segurança, de informação, etc., mas basicamente você tem dois tipos de ataque. Aqueles internos, que é quando você tem o acesso diretamente ao modelo, aos dados de treino, ou até algum parâmetro do modelo, tá? Ou externo, quando você só tem acesso ao input que você coloca no modelo, tá?
E o Data Augmentation, ele é utilizado para simular ataques externos, né? Então, aqui tem alguns exemplos de ataques externos bem-sucedidos, até utilizando o ChatGPT, então não vou citar o outro, mas que nem aqui. A ideia era fazer o ChatGPT gerar sites que dá para você pegar conteúdo pirata, né? Baixar vídeo pirata, filme pirata. E ele mudou um pouquinho a frase ali, o prompt, e pronto. O ChatGPT gerou alguns exemplos ali de sites ali com conteúdo pirata, tá? Isso dá para você repetir com a classificação, etc, tá? Então, a ideia do aumento de dados é você fazer operações para simular um ataque e encontrar fragilidades no teu modelo, né? Então, tem até um exemplo aqui. A performance perfeita do autor está usando o modelo de classificação 99% positiva. Aí alguém vai lá e faz um ataque e troca a performance impecável pelo ator. Lembra-se, dá para ver que ele continua ainda com um sentimento positivo, mas na hora que eu passo para o meu modelo de classificação, ele mudou o rótulo, ficou negativo, tá? Então, a ideia é justamente essa, você simular fragilidades do teu modelo, tá? Isso é extremamente importante, né? Se a gente pega, por exemplo, golpes, que nem spam, etc., alguém quer dar o golpe e quer literalmente passar pelo teu modelo e você, no caso, quer evitar isso, né? Então, você pode utilizar o aumento de dados para tentar encontrar fragilidades no teu modelo e criar um modelo mais robusto possível para evitar de que algo passe, algum golpe seja bem sucedido, tá? Aqui no meu GitHub, aqui, que eu compartilhei com vocês, além de ter exemplo dessas outras aplicações, eu também deixei exemplo dos pacotes, que vocês podem ler a documentação. Inclusive, esse último aplicação que eu citei, vem o teste ataque, né, que é um ataque de textos, que é um pacote personalizado especificamente para simular ataques ou alguma coisa como hacking, ataque externo, e eles usam técnicas de aumento de dados para fazer essa simulação de ataques, tá? Acho bem legal depois ali com o tempo vocês olharem com calma ali na documentação, acho que é uma coisa bem interessante, um assunto bem legal, tá? Bem, do que eu tinha para falar, eu acho que é hoje, acho que tá tudo aqui, terminou. Agradeço aqui pelo tempo de vocês, aqui nessa quinta-feira para poder participar. Também agradeço muito aqui ao Itaú por poder ter dado espaço e também ao Caio aqui, o Lucas pela organização, né? Então acho que agora a gente pode abrir o tempo aqui para responder algumas perguntas aqui, tá? Opa, boa noite, pessoal. Obrigado demais pela participação aí, Orozco. Teve uma interação legal aqui no chat. Lembrando, quem tiver perguntas, tem um Q&A ou PR, depende de como tiver o seu Teams, seja em português ou em inglês. Podemos... Tá me ouvindo, Orozco? Tô te ouvindo. Ah, ótimo. Temos uma pergunta aqui do Lucas Okamura. Como você vê a aplicação de NLP no futuro, dada a rápida evolução dos usos baseados na API do ChatGPT? Ele cita como exemplo AutoGPT, Long Term Memory, Fine Tuning. E ele ainda completa falando que grande parte das aplicações serão baseadas no produto do OpenAI ou existirão casos e usos onde ainda seria interessante desenvolver um modelo proprietário de NLP? Vamos lá. Essa parte do LLM, os modelos de linguagem, estão revolucionando, né? Por quê? Se você até pesquisar, tem um paper muito famoso da OpenAI, traduzindo para o português, modelos de linguagem grande são few short learners ou naturais, tá? Pesquisando em inglês, né? Language models are natural few short learning, tá? O que significa isso daqui? Você pode utilizar esses modelos para ele fazer várias operações, né? Então, você pode utilizar esse modelo para classificar um texto, você pode utilizar esse modelo para identificar entidades, para traduzir um texto, para gerar uma paráfrase, etc, tá? Só que assim, o que é importante, tá? Porque falando aqui parece que é tipo, então morreu todas as outras técnicas, eu só posso usar o ChatGPT. Não necessariamente, né? Primeiro, a gente tem um custo computacional, então vai ser um pouco complexo, né? Você ter modelos, um ChatGPT aplicado para tudo, né? Tanto computacionalmente falando, por GPU, etc., como financeiramente, né? Você vai ter um gasto grande por isso. Mas também em termos de performance, tá? Esses modelos, apesar de surpreenderem em várias aplicações, por exemplo, eles não costumam ser melhores do que um tradutor treinado para traduzir, tá? Dando exemplos ali na prática de como a tradução tem que funcionar, tá? Ou até mesmo um classificador para um tema específico, se você passar
uma quantidade de dados suficiente, né? Então, eu acho que assim, vai ter muito espaço, vai revolucionar muita coisa. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver sistemas e modelos utilizando esses modelos de linguagem grande, né, como o ChatGPT e etc. Só que ainda vai ter espaço para os modelos supervisionados e para um treinamento próprio, tá? Principalmente naqueles que você quer ter melhor performance, tá? E você tem dado disponível para treinar, tá? Quando você não tem dado disponível, aí talvez seja interessante utilizar o ChatGPT ou um outro modelo de linguagem grande. Muito bom, Orosco. Tem mais. Eu até quero tirar alguns recados aqui, gente. Vou até roubar sua tela uns minutinhos, Orosco. Tá certo. Beleza. Vou compartilhar aqui. Ah, ótimo. Agora foi. Então, pessoal, como o Kaique falou no início da apresentação, o Meetup é uma iniciativa que a gente faz todos os meses. Então, se você gostou, se você tem interesse de saber dos próximos eventos do Meetup, aqui, se inscrevam aqui nesse nosso grupo do Meetup. Aqui está o QR Code. Então, se vocês se inscreverem nesse grupo, toda vez que houver um novo evento, vocês vão ser notificados. E, além disso, o Meetup não é a única forma que o Itaú usa para compartilhar conhecimento com a comunidade de dados e se interagir com ela. A gente também tem o portal do Medium, onde tem alguns artigos aqui que a galera publicou. E, por fim, uma coisa que muita gente se interessa quando assiste os meetups é com relação a vagas de trabalho no Itaú, na área de dados, ciência de dados, analista, engenheiro. Então, aqui está o link do nosso portal. Então, escaneie esse QR Code, vocês vão ter acesso ao link onde vão ter todas as vagas que o Itaú tem na parte de dados. E por fim, pessoal, deixem seu feedback sobre alguns dos assuntos. Esse feedback é muito importante para a gente, porque a partir desse feedback, a gente consegue tirar alguns insights para os próximos meetups. E a gente tenta trazer um público bem diverso ao longo dos meetups. Já teve de engenharia de dados, já teve de engenharia de machine learning, já teve de visão, de áudio. Então, a gente tenta trazer essa diversidade. Então, qualquer sugestão que vocês tiverem, deixem aqui nos feedbacks, que nos ajuda muito na organização. Mas beleza, vou parar de dar os recados e voltar aqui com o Q&A. Mais pergunta, pessoal, podem mandar aqui. Tem uma outra agora do Gerley Adriano. Ele está perguntando se nesse contexto, usando essas abordagens, existe alguma proporção sugerida para a quantidade proposital de ruídos em um dataset? Sim, se ler a técnica do EDA, ele até fala qual que é esse valor, tá? Dependendo da tua quantidade de dado, é melhor mudar esse valor, tá? Eu não tenho aqui os valores de cabeça, mas eu sei que quanto menor a quantidade de dado, é pior colocar muito ruído, tá? Então, quanto maior a quantidade, é melhor você inserir um pouco mais de ruído. Mais ou menos assim a proporção. Os valores exatos eu não me lembro. Boa. Tem uma outra pergunta que muita gente está fazendo aqui, se o Meetup está sendo gravado, se vai ser disponibilizado. E sim, pessoal, todos os Meetups são gravados, estão disponibilizados no canal do YouTube do Itaú mesmo. Então, vocês vão lá, digitam Meetup Itaú Data Science no YouTube, vocês vão ter acesso à playlist com todas as gravações. Então, se perdeu, se quer assistir depois, vai estar lá disponível. Vou até mandar o link aqui para vocês. E agora uma outra pergunta do nosso xará, Lucas, né? Muito Lucas Lucas hoje, estão né? dominando o mundo. O nome popular dos anos 90, né? Agora, em um problema de classe desbalanceada, existem situações onde inserir pesos diferentes na métrica para cada categoria seja melhor que aplicar data augmentation ou vice-versa? A resposta para isso aqui, apesar de ser ruim, depende, é muito empírico, tá? Não dá para afirmar com 100% de certeza quando que é melhor usar um ou outro, tá? Mas uma coisa que às vezes eu vejo é que depende muito da situação. Se você tem uma frequência muito, muito rara, é melhor utilizar data augmentation do que peso de parâmetro, tá? Quando eu digo muito raro, é algo que a gente está falando de 0,1% para menos, tá? Mas é muito mais depende do que certeza. Beleza. Bom, então acho que não temos mais perguntas, né? As duas perguntas que vieram eram sobre a gravação, então já respondi aqui no privado. Então acho que a gente pode encerrar, né, Lucas? Mais uma vez fica o meu agradecimento aqui pelo apoio que você nos deu, pela apresentação. Eu mesmo aprendi muito hoje. Não tenho tanto domínio de texto, então para mim foi uma oportunidade. Certeza que a galera gostou também, a gente vê isso pela interação. Então,
Agradecer a todos aqui pela audiência, por ter vindo aqui mais uma vez. Lembrando que mês que vem tem de novo. E também agradecer você, Lucas, que sem você não teria acontecido isso, né? Tá certo. Eu agradeço aqui demais aqui pela oportunidade de organização para vocês. Muito legal aqui participar aqui com a troca. Também deixo aberto aí no futuro. Se o pessoal quiser ir no futuro, a gente pode falar de Few Shot Learning, também que é a outra parte que eu trabalho. Muito bom. Então, galera, se vocês quiserem esse tema aí, deixem aqui no feedback pra gente. Eu vou mandar um e-mail para vocês com o link da gravação até o final. No início da semana que vem eu consigo mandar. Aí e podem, qualquer coisa, mencionar no LinkedIn e tal, que a gente troca umas figurinhas aí. Bom, então, acho que com isso a gente pode dar o encerramento, né? Mais uma vez, obrigado a todos aqui pela audiência. E até o próximo mês, então, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.